Vamos lá, galera. Vamos ver aqui um pouquinho de uma curva de aquecimento, tá? Então, o que acontece na curva de aquecimento? Então, o eixo Y é o eixo da temperatura, o eixo X da quantidade de calor. O que eu vou falar que está em calorias, tá? Beleza, olha só. Inicialmente, eu tenho um corpo aqui com uma certa temperatura. Tá? Uma temperatura 1 aqui. Beleza? Se você observar, eu comecei a variar a temperatura dele. Acredito que nesse ponto aqui, ó, aqui eu variei a temperatura. De T1 até de θ1 até θ2, beleza? Nesse ponto aqui, ó, nesse espaço aqui, de T1 até T2, ele está na fase o quê? Sólida. Se ele está na fase sólida, aqui está tendo meu ponto de fusão. Aqui está tendo a passagem do sólido para o quê? Líquido. Tá? Aqui está tendo sólido e líquido ali. Tem uma parte sólida e uma parte líquida ainda. Está tendo a mudança de fase. Então aqui, ó, no sentido de A para B, eu tenho um calor que é calor sensível. E no segmento ali de B para C, se eu tenho mudança do sólido para o líquido ali ainda, né? Aqui eu tenho sólido mais líquido. Então de C para D, de B para C, perdão, de B para C, ali eu tenho calor que é latente. Então, essa curva de nível serve para você calcular o somatório total da quantidade de calor. Lembrando, tá vendo? Aqui eu vou usar a fórmula de calor sensível mais calor latente de fusão, não é isso? Aqui eu teria de C para D. Ó, só você olhar, ó, aqui, ó, a temperatura, ó, temperatura constante. Então a temperatura não variou. Ó, do ponto B até o ponto C, continua sendo θ2. Então, se não tem mudança de temperatura, só ocorre só mudança de fase, quantidade de calor latente. Tá? Aqui, ó, no ponto de C para D, aqui eu vou chamar de T3. No T3, aqui eu estou na fase aqui, ó, de T1 até T3, eu estou na fase líquida. É líquido aqui. Sólido, né? Fase líquida. Tá? Fase líquida ali. Eu estou com líquido, em líquido, né? Então, de C para D, eu tenho um calor sensível também. Tá? Calor sensível. Então, eu ia calcular o calor sensível nessa região ali, né? A variação de temperatura seja de T2 até T3, enfim. Aí, quando chegou no ponto D, de D até E, ó, a temperatura não variou. Então, aqui eu tenho líquido passando para quê? Gasoso. Tá? Líquido para gasoso. Então, aqui eu estou tendo meu ponto de ebulição. Isso, ali é o ponto de ebulição. Essa região aqui, ó, de D até E, ponto de ebulição. Temperatura constante, mudou só a fase. Então, de D para E, eu teria quantidade de calor latente de vaporização. Não esqueça isso. Tá? E aqui, ó, teria uma temperatura que chama de T4. Ó, θ4, né? θ4. Então aqui, ó, de θ3 até θ4, aqui eu estou na fase que gasosa. Né? Gasosa ali. Então, no ponto de E para F,
eu também tenho quantidade de calor sensível ali. Beleza? Então, se você pegar uma questão desse tipo aí para resolver, né, você vai fazer o seguinte, você vai calcular cada um deles e somar tudo. Beleza? E se cair alguma questão na EAM para você identificar aonde quantidade de calor sensível latente, então tem a dica para você. Beleza? Então, antes de começar a falar em lei geral da troca de calor, você vai encontrar muitas questões que ele fala assim, dado no interior de um calorímetro. Então, o que acontece? Quando você vai fazer o estudo de troca de calor entre duas ou mais substâncias, você sempre faz essa troca de calor, né? Na física, a gente sempre pensa uma coisa ideal. Então, seria dentro de um recipiente. Esse recipiente, a gente chama de calorímetro. Ele seria um recipiente que não deixaria trocar calor do meio interior com o meio externo. Você vai ver assim, dado o calorímetro adiabático, ele não deixa trocar calor do meio interno com o meio externo. E um calorímetro ideal, o próprio calorímetro, ele não iria trocar calor com as substâncias. Porque se eu coloco algo quente dentro de uma panela, a panela e essa água, vamos supor que é água, eles vão trocar calor entre si. Beleza? Mas se essa panela fosse um calorímetro ideal, eles não iam trocar calor. Pode ocorrer uma questão, tá? Não tem nada de misterioso, uma questão muito difícil, não. Você vai ler, se você ele vai falar para você se o calorímetro está trocando calor com as substâncias ou não. Ele vai falar a capacidade térmica dele, algo desse tipo. Ele vai te dar alguma dica. Beleza? Tá? Vou fazer um exemplo aqui para a gente ver. Aonde o calorímetro troca calor com as substâncias em questão. Tá? Sandro, o que seria a lei geral da troca de calor? A lei geral da troca de calor seria o seguinte, que o somatório de todos os calores, todos os calores não existe, de todos os calor trocado é igual a zero. Então, o somatório de todo calor trocado é igual a zero. Né? Esse símbolo aqui indica somatório. Você lembra aí em matemática, somatório. O que acontece? Então, eu vou analisar se pode ocorrer isso aqui, tá vendo? Se eu somar isso aqui tudo, a soma teria que dar o quê? Zero. E nesse tipo de questão, assim vai te pedir a temperatura de equilíbrio térmico, né? Aonde cessou a troca de calor, né? A troca de calor cessa quando atinge o equilíbrio o quê? O equilíbrio térmico. Então, as substâncias atingem a mesma temperatura e não troca mais calor. Não é isso? Lembra? Há uma troca de calor devido à diferença de temperatura entre os corpos. Quando eles atingem a mesma temperatura, a troca de calor cessa. Né? Acabou, não há mais troca de calor. Então, nesse tipo de questão, ele vai te pedir, ou ele vai te dar a temperatura final do sistema, e quer saber a massa de alguém, o calor específico de alguém, ou a temperatura de equilíbrio, essa temperatura final que eu te falei. Tá? Então, temos um pequeno exemplo aí, que ele já fala o seguinte. Determine a temperatura de equilíbrio térmico de uma mistura de 200 gramas de água a 80 graus Celsius com 800 gramas de água a 10 graus Celsius. Cara, olha só. Por se tratar da água, teria uma fórmula pronta, fechada, para você ir direto. Mas olha só. O que acontece aqui? Eu teria a quantidade de calor da primeira massa de água, chamada de Q1, mais a quantidade de calor da segunda quantidade de água, e essa soma tem que dar o quê? Zero. Essa é a dica. Aqui eu vou fazer de uma outra maneira, tá? Por se tratar da água, eu posso fazer criar uma fórmulazinha para ela. Então, olha só. Sandro, mas ele me deu o calor específico da água. Cara, o calor específico da água, se a água está... Essa água está no estado líquido, acredito eu, né? Está no estado líquido. Ele não falou, né? Mas está na água, né? Se fosse no estado sólido, ele ia falar gelo, né? Se fosse em vapor, ele ia falar vapor d'água, tá? Então, se for só água, está no estado líquido. E no estado líquido, o calor específico da água é 1, tá? Sandro, e se for no estado sólido, 0,5? Ele vai estar na questão.
Se for estado de vapor, 0,48. Tá? Então, o que acontece? Calor específico aqui seria massa 1, né? A quantidade de calor aqui 1. Massa 1 vezes calor específico vezes variação de temperatura. Mais a massa da substância 2 vezes o calor específico da substância 2 vezes a variação de temperatura. Tudo isso igual a zero. Né? O que acontece? Quem é massa ali? 200. Calor específico, se é água, vale 1. Variação de temperatura. A temperatura de equilíbrio é a minha temperatura final que ele quer achar. Então, isso aqui, ó. Temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da água de 200 gramas, 80. Mais massa 2, 800 gramas. É a água também, calor específico vale 1. E a variação de temperatura 2 vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da segunda massa de água, que é 800 gramas. Tá? Olha só. 200 vezes 1 vai dar 200. Aqui eu tenho, ó. 200 vezes a temperatura de equilíbrio, 200 vezes a temperatura de equilíbrio. Ó, aqui, ó, mais vezes menos dá menos. 200 vezes 80 vai dar o quê? 16 mil? 16 mil, né? 16 mil. Mais 800 vezes temperatura de equilíbrio, 800 vezes a temperatura de equilíbrio. Mais vezes menos dá menos, 80 vezes 10, 8 mil. Tudo isso igual a zero. Vou somar aqui, ó. Aqui eu tenho 200 mais 800, 1000, né? 1000 vezes a temperatura de equilíbrio térmico. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 16 mil mais 8 mil dá o quê? 24 mil. Igual a zero. Esse é o método tradicional de resolver. Vou passar esse 24 mil para lá. 1000 vezes a temperatura de equilíbrio térmico é igual a 24 mil. Ó, dividindo ambos os lados por 1000, ó. Por 1000 cortei 3 zeros, por 1000 cortei 3 zeros. A temperatura de equilíbrio térmico, 24 graus Celsius. Beleza. Sandro, você tratar, se for sempre a água e pedir temperatura de equilíbrio térmico, você pode... Isso que você fez aqui, se eu fizer algebricamente, eu vou chegar a essa fórmula aqui. Eu vou chegar até ela, olha só. Eu teria massa 1 vezes calor específico da água 1, vou nem colocar na questão. Temperatura de equilíbrio vezes a temperatura, que eu vou chamar de 1 aqui, mais massa 2 da água, temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura 2, tudo isso igual a zero. Aplicando a distributiva, eu teria massa 1 vezes a temperatura de equilíbrio térmico, menos massa 1 vezes a temperatura inicial desse cara. Foi o que eu fiz aqui, ó. Pode ver, foi o que eu fiz ali. A mesma coisa aqui, ó. Massa 2 vezes a temperatura de equilíbrio térmico, menos massa 2 vezes a temperatura que a substância se encontra. Vou passar tudo que tem temperatura de equilíbrio térmico, eu vou isolar. Ó, eu posso colocar aqui em evidência logo, ó. Temperatura de equilíbrio térmico é um fator comum. Vai ficar massa 1 mais massa 2 vezes temperatura de equilíbrio térmico. Vou passar esse cara para lá. Então vai ficar massa 1 vezes temperatura 1 mais massa 2 vezes temperatura 2. Beleza? Ah, Sandro, então cheguei a uma fórmula. Temperatura de equilíbrio térmico é massa 1 vezes temperatura 1 mais massa 2 vezes temperatura 2, dividido pelo somatório das massas. Ah, Sandro, então, pô, então, quando for água, eu quiser temperatura de equilíbrio térmico, eu posso fazer então o seguinte, ó, a temperatura de equilíbrio térmico, basta eu pegar a massa multiplicar pela temperatura que ela se encontra. Então, ó, eu tenho 200 vezes 80 graus Celsius mais 800 vezes 10 graus Celsius dividido pelo somatório das massas, ó. 200 mais 800. Aqui eu tenho, ó,
16.000 mais 8.000 dividido por 1.000. Confere? Então, eu vou ter temperatura de equilíbrio térmico 24.000 dividido por 1.000. Posso cortar, ó. Temperatura de equilíbrio térmico igual a 24 graus Celsius. Viu? Então, se você quiser guardar essa fórmula para você, lembrando que ela é utilizada muito quando for usar. A gente usa ela quando for água, né? Seria ideal para usar ela com água. Beleza? Vamos praticar, vou fazer mais 2 exemplos e aí você tenta fazer a folha de exercício. Beleza?